Como evitar a sensação excessiva de fome? Você já viu uma pessoa feliz com diarreia ou com prisão de ventre? Isso é um foco de infecções. Isso não é normal, não deveria acontecer. O que é isso aqui? Metade dos estudantes já está assim obesa. Caros amigos, hoje no programa temos Ruslan Mazgutov. E você tem muitas especialidades diferentes, colega. Vou listar. Candidato em ciências médicas, mas isso na verdade não é uma especialidade, é um título, um grau. Mas cientista pesquisador já está mais próximo de um título. Mas médico microcirurgião, ortopedista, terapeuta manual e psicólogo. Quanta variedade, por assim dizer, um espectro de atuação muito amplo. Bem, médico... Eu até vou começar da pergunta, sabe com o quê? Antes do programa você estava sentado de um jeito, sabe? Parecia um King Kong. Eu comecei a ficar assustado. O que aconteceu? Eu estava praticando uma técnica, aliás, da medicina oriental, da medicina chinesa. Talvez você possa demonstrar. Eu simplesmente batia na região dos ductos linfáticos do peito para estimular o fluxo do líquido, para me sentir mais confiante. Assim, sabe? Foi feito um estudo assim antes de entrevistas de emprego. As pessoas que sentavam desse jeito faziam algum exercício físico, batiam em si mesmas, sentavam assim, depois entravam. Primeiro mediram o cortisol deles na entrada e mostraram que eles produziam muito menos cortisol. Em segundo lugar, eles demonstraram mais confiança e sucesso do que aqueles que ficavam encolhidos antes da entrevista. Por isso, antes de qualquer entrevista, gravação, quando vou ao palco, participo de uma conferência ou algo assim, eu sempre faço algum tipo de ritual que me dá forças. Prezados espectadores, vocês, antes de assistir a este podcast, podem fazer o mesmo e assim vão ouvir e absorver melhor as informações. Lembrem-se do filme, como os macacos. Sim. O urso, aliás, também se levanta. O urso também... Nos animais, essa é uma postura de ataque, né? Uma postura de ativação de todos os processos no organismo. Eu tenho uma pergunta talvez um pouco provocativa. Sabe, existe uma especialização quando a pessoa vai para uma área específica, tipo microcirurgião. E aí ele passa a vida toda sendo microcirurgião, mas também existem várias áreas diferentes. Como encontrar o equilíbrio entre ser especialista em alguma coisa e, ao mesmo tempo, ter uma visão ampla das coisas? Senão, sabe, vira aquele cirurgião do mindinho direito. Sim, infelizmente, se olharmos do ponto de vista do desenvolvimento da medicina, desde os anos 50 do século passado, especialmente com o surgimento de aparelhos avançados como tomografia computadorizada, ressonância magnética e assim por diante, diagnóstico por ultrassom, começou essa divisão dos médicos, essa segmentação. Sim, muito mesmo. Você falou certo, não sei, por exemplo, existe uma sociedade da contratura de Dupuytren. Você sabe o que é a contratura de Dupuytren? É quando os dedos ficam dobrados, e só isso. Existe uma sociedade inteira dedicada a especialistas no tratamento da contratura de Dupuytren. Mas, na verdade, o médico deve se dedicar ao tratamento da pessoa, ao tratamento. Como dizem, o médico deve tratar não a doença, mas o paciente. E foi assim que meu caminho aconteceu. Na verdade, eu segui o caminho clássico de um médico do século XIX. Depois de me formar na universidade, entrei no programa de pós-graduação e defendi com sucesso minha tese na especialidade básica, histologia. A ciência dos tecidos, uma especialidade fundamental para qualquer médico que precisa estudar anatomia, histologia, bioquímica e fisiologia. Todos nós precisamos passar por isso antes de começarmos a estudar disciplinas clínicas. Depois trabalhei na Alemanha como pesquisador convidado. Aliás, os médicos do século XIX geralmente iam justamente para a Alemanha. Sim. Depois o retorno, a formação em cirurgia, cirurgia de emergência, traumatologia, depois a ortopedia eletiva. Da ortopedia veio a terapia manual, que se juntou à psicologia. Ou seja, comecei a entender que algumas cirurgias podem ser evitadas. Podem e devem ser evitadas. Sim, talvez seja necessário fazer muito mais esforço, investir mais no paciente. Como você sabe, um dos meus chefes e professores, Yuri Antonovich Plaxichuk, dizia: não faça cirurgias inteligentes em tolos. E na verdade, às vezes sim. Podemos reformular um pouco e dizer: às vezes é muito mais fácil operar uma pessoa do que colocá-la, por assim dizer, no caminho certo. E para que ele alcance a recuperação sem cirurgia, porque isso exige esforço, e não só do médico,
Mas 50% do sucesso depende do próprio paciente, de como ele vai se dedicar a isso. Um cirurgião me disse que a melhor cirurgia é a que não foi feita. Consegui cancelar, sim. A melhor cirurgia é aquela que foi cancelada. Acho que foi Vishnevsky quem disse isso na época. E é interessante notar que, com uma pessoa tão versátil, vamos conversar sobre estresse e o trato gastrointestinal. Eu pensava que o cérebro era o segundo, mas você destruiu minha ideia. Na verdade, o intestino é o primeiro cérebro. Veja, onde é produzido o nosso serotonina? Lá. Pelas células enterocromafins do intestino. Pelas células enterocromafins do intestino. 95% do hormônio da felicidade é sintetizado no intestino. E se for prisão de ventre ou diarreia? A pessoa não é feliz. Que pesadelo. Se a pessoa está com prisão de ventre ou diarreia, ela definitivamente não é feliz. Você já viu uma pessoa feliz com diarreia ou prisão de ventre? De qualquer forma, ela não está feliz. E, aliás, sim, existe até um diagnóstico chamado doença do urso. O que é isso? Esse é um exemplo clássico de como o nosso sistema nervoso central, o cérebro, está conectado ao sistema nervoso do intestino. Ou seja, esses impulsos constantes ao longo do chamado eixo intestino-cérebro estimulam o peristaltismo intestinal, a produção de vários hormônios, o que acaba levando à doença do urso, à diarreia que ocorre nesse processo. Ontem atendi uma paciente que reclamava que durante a faculdade, na época de provas, ela quase não saía do banheiro. Pensei que você diria que ontem teve doença do urso antes de mais uma entrevista. Não, graças a Deus. Acho que já demos tantas entrevistas que isso já passou para nós. A gente já não tem mais essa doença do urso, é? Serotonina. E o que mais? Por que você... Veja, a quantidade de neurônios no intestino... Neurônios? Sim, a quantidade de neurônios. Existe uma conexão neural própria, uma rede neural própria no intestino. E a quantidade delas é maior do que no cérebro. Meu Deus! Ou seja, imagine, há uma quantidade enorme delas. As conexões lá são muito mais numerosas do que no cérebro. Isso é a primeira coisa. Isso já é a segunda razão pela qual eu o chamo de primeiro cérebro. Terceira. Agora, provavelmente vou fazer uma afirmação um pouco provocativa da minha parte. Esses dados em conjunto, os dados dos últimos anos, até agora indicam que as bactérias intestinais influenciam diretamente o nosso humor, estado e sistema de tomada de decisões. A ponto de você poder cometer alguns atos imprudentes, devido ao fato de que no seu intestino, ou no seu organismo em geral, existem alguns micro-organismos patogênicos ou oportunistas. Sim, olha, assim você vai destruir completamente a base da minha visão médica. Eu sempre achei que antidepressivos eram para sempre. Antidepressivos são um tratamento sintomático. Veja, você pode abordar uma pessoa de diferentes ângulos, de diferentes... O que é saúde? Mesmo pela definição da Organização Mundial da Saúde. Para nós, é a soma do estado de saúde mental, física e social. Se olharmos para uma pessoa, o que é uma pessoa? Quem é uma pessoa? Eu? Você? Aqui estou, somos pessoas. Nós somos humanos. O que nós, humanos, somos feitos? Nós somos feitos de uma certa quantidade de células, 30 a 40 trilhões de células. Essas células estão cheias de líquido, de água. 90%? 90% que circulam pelo nosso organismo. Em uma criança é 90%. Em um idoso, em pessoas mais velhas, é 65% a 70%. Agora, o mais importante. Qual é a quantidade de micro-organismos que habitam o nosso organismo? 10 vezes mais do que as nossas próprias células. Ou seja, cerca de 300 trilhões. Isso é um verdadeiro viveiro de germes. Não só isso. Então tinha algo útil lá. Claro, bactérias simbióticas. Entendi. E acontece que mesmo se pegarmos um intestino, no nosso intestino temos cerca de 2 kg de bactérias. Ou seja, uma bactéria pesa 1 trilionésimo de grama. Você consegue imaginar 2 kg de bactérias lá? Quantas formas de biodiversidade, quantos seres vivos diferentes vivem em nós? Sim, pelo que eu sei, a grande maioria nem foi estudada ainda, o que vive lá ainda não foi identificada. Sim, sabe, se você pegar um cotonete do umbigo de qualquer pessoa, vai encontrar alguma bactéria nova, são de uma quantidade enorme.
Essas bactérias estão constantemente sintetizando algo, né? Consumindo algo, sintetizando algo. Ou seja, elas liberam algo, desculpe a expressão, fazem cocô. Aliás, a propósito, uma pequena pergunta para nossos telespectadores e para você também. Existem bactérias que produzem álcool? Sim, sim, sim. Gostam de beber, gostam de tomar uma. Acontece com a gente também. Essas bactérias atuam no intestino. E a pessoa bebe alguma coisa, aí se forma álcool e ela fica o tempo todo em estado alcoólico. É necessário criar as condições para isso, o que se chama dispepsia fermentativa. Oh, que maravilha! Olha, dá até para viver assim numa boa. Como assim? Numa boa? Dirigir ao volante. Dessa forma você cria condições para o crescimento justamente dessas bactérias. Normalmente isso acontece, sabe, quando um pedaço de carne frita mal digerida é coberto com um refrigerante doce. Pronto, você criou as condições ideais para a dispepsia fermentativa, perfeito. E se a pessoa ainda estiver estressada nesse momento, o peristaltismo intestinal dela não funciona direito. E isso acaba levando à formação desses processos de putrefação no nosso organismo. É interessante que o vinho seco geralmente não passa de 13 graus. Porque as próprias bactérias produtoras de álcool morrem por causa desses seus dejetos, por assim dizer. Então, o intestino produz algumas coisas boas e outras nem tanto. Sim, e é desse equilíbrio que depende a nossa saúde. Ou seja, é preciso entender que o intestino é o único órgão comprovado de onde obtemos energia, ou seja, recebemos energia dos alimentos. Só os iogues dizem lá. Sim, existe a energia do Sol, existem algumas pessoas assim, aparentemente, mas isso não é cientificamente comprovado, ou seja, não há nenhuma evidência científica de que podemos viver de prana. Ou seja, nós recebemos toda a energia dos alimentos. Esse alimento precisa obrigatoriamente ser processado por bactérias, ou seja, não absorvemos nada em sua forma pura. Absorvemos apenas o que foi processado. Nós não somos o que comemos, somos o que absorvemos. E, consequentemente, se você tem um zoológico de bactérias ruins aí, então, consequentemente, o que elas vão fazer? Elas vão fazer sujeira. Primeiro, elas vão exigir bioquimicamente, liberando substâncias que vão enviar sinais ao cérebro para que você vá comer alguma coisa, algum tipo de porcaria prejudicial. Não sei, tipo McDonald's ou comer muito doce. Existem estudos que mostram que a falta de certos tipos de bactérias no nosso organismo, até mesmo bactérias do ácido lático, isso foi mostrado em camundongos, leva a um aumento do desejo por doces. Ou seja, esses camundongos que não tinham essas bactérias começavam a bater loucamente em alguns dispositivos para conseguir aquela cápsula doce. Ou seja, eles aprendiam, faziam um esforço enorme para conseguir essa cápsula doce. Assim que o microbioma intestinal deles era equilibrado, quando as bactérias certas eram introduzidas, pronto, esse desejo se tornava normal, comum. Se tinha doce, comiam. Se não tinha doce, não comiam. Aqui fica a pergunta. Veja, claro, seria ótimo estudar todas essas bactérias, adicionar as boas, remover as ruins, mas vamos ser mais realistas. É improvável que consigamos estudar tudo e todos. Mas a pessoa chega e sobre o que queremos conversar? Ela está sempre estressada. Agora a situação é total, nos últimos 3 anos está tudo assim, então gostaria de entender a relação. O que vem primeiro, o que vem depois, ou como isso está interligado. O estresse afeta o intestino? O intestino afeta o estresse? Onde está a causa? O que vem antes? Por quê? O que vem primeiro aqui, o ovo ou a galinha? Essa é a questão. O que você acha? Eu acho que isso é individual para cada um. Vamos começar com o estresse. Como o estresse afeta o intestino? Veja, o estresse crónico, estresse agudo. Por exemplo, foi comprovado experimentalmente que o estresse agudo leva à morte das células responsáveis pela contração da vesícula biliar e da motilidade intestinal, as chamadas células de Cajal. Assim como existem os cardiomiócitos, existem células condutoras. Tenho um vídeo inteiro sobre isso no meu canal, onde falo sobre como trabalhar com a vesícula biliar. Mais uma vez digo que todas essas discinesias das vias biliares do tipo hipocinético podem ser provocadas por algum tipo de estresse crónico na pessoa, que ainda vem desde a infância. Eu me lembro na faculdade, era realmente difícil. Por um lado, eu queria sair e me divertir. Por outro, queria merecer o diploma com louvor. Mas era uma pressão tão grande e meu estômago já não estava muito bem.
E começaram os problemas com essas dores na região do hipocôndrio direito. Não eram dores agudas, nem muito fortes, mas sim dores persistentes. Mas o que me ajudava era simplesmente sentar e massagear o tempo todo. Ou seja, eu extraía a bile dali de forma mecânica. Sim, dessa forma você estimulava o fluxo biliar, combatia o estresse, sim. Existem estudos, inclusive de cientistas russos e até de médicos praticantes, que mostram que a colecistectomia, a remoção da vesícula biliar, literalmente em 3 a 6 meses, aumenta de forma significativa o nível de ansiedade na pessoa. Foram demonstradas ligações diretas de que os ácidos biliares influenciam o nível de cortisol. E o cortisol, ele é lipossolúvel. Como ele é eliminado? O hormônio do estresse é produzido pelas glândulas suprarrenais. Como ele é eliminado? Porque eu ouvi falar sobre a vesícula biliar e que ele é eliminado com a bile. Pessoas biliosas, como se diz. Porque eu cheguei ao intestino como o centro, não sei, do universo, o centro de tudo, que a base da nossa saúde nem está no intestino. Primeiro, para que serve a bile para nós? Por exemplo, uma das funções da bile é a emulsificação, né? Ou seja, a quebra das gorduras. Sem a quebra das gorduras, sem o fígado, sem o funcionamento normal do fígado, sem o funcionamento normal da vesícula biliar, nós não vamos absorver corretamente a vitamina D, porque ela é lipossolúvel. E, pelo que me lembro, embora eu não tenha sido o estudante mais aplicado, não me lembro de terem nos ensinado essas inter-relações na faculdade, que o funcionamento inadequado do fígado e da vesícula biliar levaria à má absorção ou à absorção insuficiente das vitaminas lipossolúveis. Além da vitamina D, as vitaminas A, E e K, que são lipossolúveis, também são essenciais para a vida. Portanto, quando a vesícula biliar não funciona corretamente, as vitaminas não são absorvidas, levando à falha de todos os órgãos e sistemas do corpo. Mas como eles vão falhar? Eles vão falhar aos poucos, vão parar de funcionar gradualmente. Primeiro no nível molecular, depois celular e então entre as células. Graças ao fato de que originalmente sou histologista, um histologista morfologista, trabalhei com histologia do sistema nervoso central e também trabalhei muito com o sistema nervoso periférico, tanto na Rússia quanto na Alemanha. O que no final das contas, minha mãe é gastroenterologista e meu pai é traumatologista. Desde a infância, nossas conversas eram influenciadas por suas especialidades médicas. Inevitavelmente as conversas à mesa acabam focando nos pacientes. Olha, examinei esse aqui, ele tem tais problemas, tal refluxo, consulta gastro, refluxo ideal. Para mim, isso já era uma expressão normal desde a infância. Então, no final das contas, tive uma espécie de revelação, que agora tenho 35, 36 anos. Eu já tenho um monte de doenças. Gastrite, úlcera, artrose, dores de cabeça. É claro que também tenho problemas com o sono, o trabalho é pesado, plantões, essas cirurgias de emergência todas. Os cirurgiões aqui geralmente não vivem muito tempo? Sim, esse é o tal da síndrome dos chinelos tirados. Isso é uma coisa engraçada sobre o sono. Aliás, isso tem a ver com o seu assunto. Eu me lembro bem, a gente tinha essa tal síndrome dos chinelos tirados, como a gente chama. Quando você dorme de plantão, os pés devem ficar pendurados para fora do sofá, com os chinelos calçados neles. Assim que você tira esses chinelos, tenta se cobrir. Nesse exato momento, o telefone toca para a triagem. Isso se chama síndrome dos chinelos tirados. Por isso, sabe, eu tentava sempre dormir de chinelos. Um sono assim, interrompido, superficial. Então, quando eu me entendi e percebi que uma grande quantidade de patologias ortopédicas são apenas ecos, sintomas de alguns problemas patológicos profundos que têm sua origem no trato gastrointestinal. Olha só, vamos listar isso agora. Azia, dores de fome, gastrite, úlcera duodenal. Bem, já falamos sobre a discinesia, síndrome do intestino irritável. Por que o estresse causa tudo isso? Bem, em primeiro lugar, veja, o estresse faz com que as células responsáveis pela contração dessas estruturas comecem a morrer. Ah, você falou sobre isso. Sim, elas param de se contrair normalmente, resultando em dobras. Ou seja, agora a pessoa faz um ultrassom, dobra da vesícula biliar em 80% a 90%. O que dizem os especialistas em ultrassom? Aqui, se todo mundo tem, então isso é considerado normal. Não se preocupe, isso é normal. Na verdade, não é normal ter dobras na vesícula biliar, não deveria ser assim. E não deveria haver pressão baixa. E até mesmo do ponto de vista dessa pressão baixa que se desenvolve em uma pessoa devido à dobra na vesícula biliar, essas cadeias parecem implícitas, como se não fossem óbvias.
Como é estruturada a célula do fígado, o hepatócito, que sintetiza essa bile? Ela é estruturada de um lado, vasos sanguíneos chegam até ela, com um septo não totalmente conectado, e do outro já há produção de bile. Existem trilhões de funções no fígado, com milhões de operações por segundo ocorrendo enquanto conversamos. E como fica? Se você ficou nervoso, a quantidade dessas células diminuiu e você continua em estado de estresse crônico por causa do pensamento catastrófico na infância, ou seja, as crianças tendem a dividir tudo entre preto e branco e acabam ficando em estado de estresse crônico. Essas células estão morrendo constantemente. A bile começa a ficar estagnada, começa a ser produzida de forma inadequada. O que o organismo diz, o que o fígado diz? Vamos baixar a minha pressão. O sangue está pressionando demais. Estou falando do ponto de vista lógico agora. O sangue está pressionando demais. E como não é possível baixar a pressão só no fígado, começa a haver pressão baixa em todo o organismo. E aí temos essas meninas frágeis que são totalmente vulneráveis ao stress, têm pressão baixa e têm um problema sério com o microbioma intestinal. Elas começam a compensar tudo isso comendo, adicionando o componente bioquímico. Além do componente psicossomático e biomecânico, há ainda o componente bioquímico, que é o que comemos. O que elas fazem? Elas começam a beber refrigerantes, energéticos, produtos com cafeína, muito doce, muita farinha e doce. Essa combinação é muito prejudicial para o organismo humano. O microbioma intestinal é prejudicado. O microbioma intestinal causa um estado ainda maior, um estado de ansiedade. Existem até estudos que mostram que, acho que foi na Inglaterra, fizeram essas pesquisas em massa. Pessoas com ansiedade aumentada foram alimentadas com bactérias probióticas e houve um aumento significativo no número de pessoas que saíram desse estado apenas com as bactérias probióticas. Imagina só? Ou seja, é claro, né? Você toma elas, você tem efeito. Se não toma, por um tempo esse efeito desaparece. Se você não faz nada para formar um microbioma normal no seu organismo, no seu intestino. Agora veja, uma pessoa chega estressada. Você entende que ela tem um trabalho estressante e assim por diante. Como é que você começa a desfazer esse nó? Procura onde está, de onde vem, por qual, na verdade, aqui não importa muito por onde puxar, por qual elo dessa corrente. Normalmente você começa corrigindo a alimentação. Aonde quero chegar? Que às vezes são coisas totalmente banais. Por exemplo, esporte, limitar a cafeína. Aquilo sobre o que, aliás, conversamos com você. Rotina. Sim, tudo isso que você está dizendo agora. Mas entende? O que acrescentar? O que mais posso acrescentar? Acrescentar um pouco de amargura, sei lá, acrescente isso. Pelo menos comece a tomar óleo de cominho preto em cápsulas pela manhã. Pelo menos isso. É um remédio absolutamente inofensivo e muito benéfico da medicina popular da indiana, da medicina chinesa. Alguma erva que estimule a bile. Escolha uma para você, teste, tome e veja como se sente. Reduza a quantidade de carboidratos rápidos, de fácil absorção. Pare de alimentar a microbiota que causa estresse em você. Permita que a boa microbiota se desenvolva. Tome bactérias probióticas. O ideal é fazer exames para disbiose, conforme o programa, e verificar a tua atividade enzimática. Porque, por exemplo, o alimento precisa ser digerido, mas como ele é digerido? Ele é digerido apenas graças às enzimas que são sintetizadas ou pelos nossos sistemas ou pelas próprias bactérias. As mesmas bactérias que sintetizam essas enzimas, que digerem os alimentos. Então comece pelas coisas mais simples. Minimizar a quantidade de farinha, doces. Isso é o mais difícil, isso é realmente o mais difícil. Beber uma quantidade suficiente de líquidos, pelo menos começar com pequenos passos, beber uma quantidade suficiente de líquidos. E quanto é suficiente, por exemplo, para uma pessoa comum? Na verdade, a Organização Mundial da Saúde recomenda cerca de 30 ml por quilograma de peso corporal. Por exemplo, um homem de 70 quilos. 2 litros por dia. 2 litros por dia, sim. Mas a questão normalmente é, vamos pegar uma mulher como exemplo. Ela, a vida toda... As mulheres são mais próximas de nós. As mulheres são mais próximas de nós, isso mesmo. Mas embora não façamos nenhuma... O médico é um ser assexuado, como dizem. Normalmente, como é? Uma mulher, sei lá, de 50, 60 quilos, ela vai beber meio litro por dia. Isso é pouco.
Sim, claro, mas se ela bebe assim a vida toda, e aí eu chego agora e digo, então, querida, a partir de hoje você vai beber 2 litros, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter uma descompensação, ou seja, tudo vai funcionar muito intensamente, os sistemas de eliminação vão começar a trabalhar, os rins. E isso pode causar exatamente o efeito contrário, ou seja, pode começar a eliminar demais, porque todos os sistemas vão se reajustar. Cálcio, potássio, as chamadas bombas de sódio-potássio, as células do coração vão começar a funcionar em modo intensificado. É preciso fazer isso gradualmente. Claro, claro. Primeiramente, não beba uma grande quantidade de líquido de uma vez, limite-se a 1 colher de chá por hora. Quanto mais frequentemente você beber água em pequenos goles, melhor para o seu organismo. Que essa água seja morna. Por algum motivo, uma chinesa, quando eu trabalhava na Alemanha, eu tinha 27 anos. Naquela época fiquei impressionado com uma chinesa que sempre andava com uma garrafa térmica com água morna. Desde então, adotei esse hábito para mim. Agora mesmo, vim para Moscou a trabalho. Não trouxe minha garrafa térmica, mas normalmente a levo comigo para todo lado. E você disse que é preciso quebrar, mas é interessante porque o processo de mastigação já é uma forma de quebra, de fermentação, não é? Sim. Nas minhas recomendações anti-stress, eu tenho uma técnica em que digo que quando mastigamos rápido, mastigamos a uma velocidade de aproximadamente 120 vezes por minuto. E se você desacelerar, isso é 60 vezes por minuto. E a saciedade vai acontecer mais rápido. Isso mesmo. Existe esse termo saciedade gustativa, ou como se chama? Sim, claro. Que só de você mastigar a comida, você meio que já sente que está mais satisfeito. Isso é clássico, clássico. Lembre-se, mastigando bem a comida, você está ajudando a sociedade. Olha só. O Stabender tinha essa inscrição em 12 cadeiras, se não me engano. Quantas vezes é preciso mastigar? Veja, você precisa mastigar até o ponto em que, especialmente a carne, você deve mastigar até virar uma papa. Em quantas mastigadas? 30. Tente mastigar 30 vezes, é uma experiência diferente. É preciso se acostumar. E veja, sobre o stress, imagine uma pessoa muito nervosa. O que vai chamar a atenção no rosto dela? O que é exatamente assim? Tensão. Tensão, né? Mas por que tensão com tanta frequência? Assim, realmente tensão? Como o da testa. Da testa, sim, aquela ruga de raiva, os olhos bem arregalados. As maçãs do rosto tensas. Contraídas, músculos masseter, né? Os músculos da mastigação ficam muito tensos quando a pessoa está estressada. Graças aos músculos da mastigação, como o masseter, queimamos uma grande quantidade de cortisol. A natureza determinou assim, pois esses músculos são necessários para processar os alimentos em grande quantidade. E quando você começa a mastigar, você faz esses músculos trabalharem e aí o seu cortisol é queimado, no sentido literal da palavra. Ah, que bom. Escuta, isso eu preciso integrar nos meus conselhos. Uma explicação de porquê é preciso mastigar. Claro, sim. Ou seja, você literalmente mastiga o stress como para aliviar, mas só que faz isso do jeito certo. Ou seja, não com doces que depois te jogam de volta para o estado de stress e dão um efeito muito, muito pequeno e temporário. Lembro-me que no yoga há uma expressão que diz que a comida sólida deve ser bebida. Sim, beba água e coma também. E a água deve ser comida, mastigada. Sim, a água deve ser mastigada. Exatamente, exatamente. E me diga, por favor, existe um termo chamado neurose do estômago. O que é isso, afinal? Ou isso não é um termo muito médico? Acho que é mais um termo popular, né? Isso pode ser interpretado de alguma forma. Pode ser interpretado como algo relacionado à produção de serotonina. Se o seu intestino não funciona direito, consequentemente você não vai produzir serotonina, não vai ter o hormônio da felicidade. Você será uma pessoa profundamente infeliz e pode acabar desenvolvendo uma neurose. E, claro, qualquer momento psicossomático da sua vida, esses estados depressivos, estados neuróticos, de uma forma ou de outra, sempre vão se refletir no intestino, ou o intestino pode causar esses... Sabe, eu tive uma paciente que sofria de dores de cabeça prolongadas. E, no geral, chego à conclusão, trabalhando individualmente com os pacientes, chego à conclusão de que, provavelmente, cerca de 50% das dores de cabeça podem ser resolvidas através do intestino. Olha só. Os neurologistas identificam centenas de tipos diferentes de doenças neurológicas. E por onde começar? Por onde começar? Por favor, comece pelo intestino. Tudo bem, dê antidepressivos, todo o resto, mas pergunte,
Essa é uma recomendação direta dos neurologistas. Pergunte, por favor, se ela não tem prisão de ventre. Aliás, nós ainda vamos chegar ao que se chama de síndrome do intestino irritável, dispepsia emocional. Existe isso, não é? Mas eu posso ter uma pergunta assim. A gente sente prazer quando come por causa desses peptídeos opioides que são, digamos, nosso narcótico interno, as endorfinas. Sim, sim, sim. De onde isso vem? Por que é assim do ponto de vista evolutivo? Porque a comida é uma das nossas necessidades básicas. E se houver muitos deles no organismo? De onde eles vêm? É como um vício alimentar. Veja, isso aqui é um truque contra a evolução. Ou seja, veja, ao que ficamos mais viciados, ao açúcar. Sim. Ao doce, ou seja, ao gorduroso com doce. Gorduroso com doce. Um donut, isso é o melhor de tudo. Ok, vamos lá, onde está... Polvilhado com açúcar de confeiteiro, assim. Para ser sincero, comer não me causa nenhuma emoção. E eu fiquei com água na boca. Você ficou com água na boca, não é? E por quê? Porque onde você encontra gordura e doce juntos na natureza... Praticamente em lugar nenhum. Onde eu consigo algo doce? Doce e gorduroso, no leite materno. Ah, é verdade. Sim. Olha, isso aí é realmente muito ruim. É meio doce, meio doce. Vou contar um pequeno segredo. Também experimentei com minha esposa. Não, era outra situação. Nos tempos difíceis dos anos 90, eu trabalhava em uma maternidade. Não como enfermeiro, mas como auxiliar de limpeza. Hoje em dia tem essas fórmulas de leite e tudo assim, mas naquela época ficavam em garrafas de 3 litros, ou melhor, em potes. Lá tinha uns potes, pasteurizavam esse leite. Tinha tanto leite que dava para se afogar nele. Mas aquilo não era leite. Ou era leite mesmo. Leite desnatado, né? Sim, era desnatado. Poderia experimentar, por favor. Bem, ele não é muito gorduroso, claro, mas em princípio a combinação de doce, gorduras e açúcares só existe no leite materno. Para quê? Nos primeiros 6 meses de vida vivemos sem imunidade própria que recebemos através do leite materno. Sim. E, consequentemente, a natureza fez de tal forma que para nós, para a nossa parte inconsciente, para o nosso cérebro, quando há algo doce e gorduroso, ele dá a ordem. Coma tudo rapidamente, porque amanhã isso pode não estar disponível. E acontece o seguinte, veja, 500 anos atrás ninguém comia doce, exceto a elite. 50 anos atrás, 70, 60 anos atrás, o doce não era tão difundido como passou a ser a partir do momento em que encontraram a fórmula perfeita do açúcar. E nossos sistemas evolutivos não estão preparados para isso. Nós não estamos prontos para o fato de que nós... Ou seja, se vemos algo doce, tudo ao nosso redor e o nosso cérebro gritam, coma isso rápido porque pode ser que isso não exista depois. Se você encontrar um arbusto de framboesa na floresta, coma logo, senão um urso vai chegar e devorar tudo. E você não vai conseguir mais isso. E vai ficar sem essa fonte rápida de energia. E agora, o que acontece? Você vai até a loja. E isso é por outro lado também. Ou seja, nosso chamado sistema de recompensa começa a ficar desregulado, ou seja, o sistema de dopamina. Nós não recebemos isso, não precisamos lutar por isso para conseguir. Agora tudo está muito mais fácil, é o mais acessível que existe atualmente. Eles colocam açúcar em tudo, ou seja, comida doce, 80% do supermercado contém alimentos doces. E acontece que a pessoa simplesmente caiu na armadilha do seu próprio desenvolvimento evolutivo. Esses são nossos pontos mais fracos e há aqueles que lucram com isso de forma assustadora. Empresas enormes, não vou citar nomes agora, refrigerantes doces... Vão me processar? Refrigerantes doces. Esse vídeo terá 1 milhão de visualizações e depois seremos processados. Então não citarei os nomes das empresas. Mas do ponto de vista evolutivo, não estamos preparados e tudo isso caiu sobre nós de repente como uma avalanche nos últimos 50 anos. É importante resistir de alguma forma. Mas como evitar a sensação excessiva de fome antes de dormir? O que fazer quanto a isso? Sim, aqui provavelmente é a força do hábito mesmo, sabe? Posso dar exemplos de parentes próximos. Por exemplo, o meu filho na época não comia de manhã, ele simplesmente se recusava totalmente a comer, ou seja, ele sentia enjoo. É claro que isso é um problema do trato gastrointestinal. Até o cheiro da comida enjoava. Mas à noite, por favor, coma até se fartar como se fosse algo rotineiro. E no final, quando gradualmente passamos a fazer com que ele parasse de comer à noite, ele começou a acordar de manhã sentindo fome.
Aguente firme 1, 2, 3, 5, 7 vezes. Até quando? Ou seja, será 21 dias. Claro, em 2 ou 3 semanas você começará a acordar mais cedo pela manhã. Antes do despertador, você vai levantar animado para preparar sua comida, vai comer. A questão é, quão saudável será a comida que você vai comer? Vai novamente consumir esses carboidratos de rápida absorção? Que tal um biscoito e um café antes de irmos? Ou você vai preparar um bom café da manhã para você? Ovos, sei lá, alguma verdura, legumes. E aí você realmente vai consumir fibras e tudo vai começar a funcionar muito bem no seu corpo. É possível afirmar que existe uma dieta anti-stress de verdade? Pode dizer sim. Atualmente considera-se que a dieta mais unificada e adequada para praticamente todo o mundo é a mediterrânea. Dieta mediterrânea. Dieta mediterrânea, sim. Mas lá também é uma faca de dois gumes. Porque se falarmos de peixe, de frutos do mar, infelizmente, por exemplo, o nível de parasitose nos oceanos do mundo aumentou 283 vezes desde os anos 80. Você consegue imaginar? Ou seja, não foi apenas o dobro. Lá ainda tem alguns metais pesados, especialmente nesses diversos... Sim, o peixe é como um filtro. Eles são filtros. É isso que limpa o oceano. É um sistema, é um ecossistema que também faz a limpeza do oceano. Pessoalmente eu não posso dizer para não comerem peixe, mas pelo menos não o comam cru, sem preparo térmico. Ou seja, a probabilidade de pegarmos sushi, rolinhos, tudo isso que é comum aqui, e dizem, mas os japoneses comem. Mas desculpe, os japoneses não consomem tanto doce. Eles comem uma grande quantidade de alimentos amargos e fazem isso há milénios. E nós, aqui no norte, sentados, pedimos rolinhos e aí aparece algum anisaquídeo, ou pistorco ou outro parasita. Criaturas assustadoras. É um verdadeiro zoológico. Por isso, eu, pessoalmente, não recomendo aos meus pacientes comer, de jeito nenhum, peixe cru ou frutos do mar que não tenham passado por tratamento térmico. Porque a quantidade de hospedeiros desses patógenos, desses vermes, enfim, de qualquer tipo de verme parasita ou protozoário, tanto faz, é tão grande, com tantos hospedeiros intermediários e finais, que às vezes a gente até se pergunta, quem é mais esperto, nós ou eles? E será que nós não somos apenas uma base alimentar para essas criaturas? Sim, de fato. Cerca de 300 milhões de amigos diferentes vivem em nós, incluindo inimigos, patógenos oportunistas e patógenos absolutos. Porquê? Porque, veja, se não me engano, é algum tipo de tricocéfalo, acho eu. Agora imagine o ciclo de vida dele. Ele está na água, sai da água, os peixes de alguma forma o produzem. Da água ele vai para a margem com a ajuda de um caracol. Esse caracol o come. O caracol envolve-se em uma substância gelatinosa. As formigas encontram essa gelatina, pegam as bolinhas e levam para o formigueiro onde todos comem juntos. Essa larva desse parasita chega até o gânglio nervoso dessa formiga. Até o gânglio nervoso. O gânglio nervoso. Ou seja, o sistema nervoso central. Como o nosso cérebro. Imagine-se, um bug desses se instala ali, essa larva. Ela faz com que, quando a formiga sai ao amanhecer e morde um capim, justamente ao amanhecer, simplesmente paralisa os músculos dela. Ela não consegue abrir a mandíbula e fica pendurada nesse capim. E a vaca passa, come, e depois a vaca leva isso para as pessoas já com as suas próprias coisas. Que horror! Olha, imagine só esses ciclos de vida. Depois será difícil dormir com esse tipo de informação. O sono pode ser prejudicado, causando sofrimento. Isso por si só vai levar ao estresse. Sim, esse conhecimento por si só já leva ao estresse. Sim, quanto menos você sabe, melhor você dorme, vou te dizer. Exatamente. É justamente sobre isso. Quanto menos você sabe, melhor você dorme. Mas, na verdade, quando você sabe disso e entende como funciona, você simplesmente começa a tomar algumas medidas preventivas. Para que isso não aconteça e para estar preparado, com energia, e, na verdade, é bastante fácil de alcançar. Agora, veja mais um exemplo clínico específico. Um funcionário público veio até mim, um banqueiro, que contou uma história triste. Em situações de estresse, ele começa a comer alguma coisa. Ele sente que a digestão para quase que imediatamente, ou seja, comendo só um pouquinho, já sente o estômago cheio, como se toda a digestão tivesse parado completamente. E assim que ele não come, sente dores de cabeça terríveis. E ainda tem dores de cabeça. É isso que é dispepsia funcional. Tem aquela sensação de
intestino cheio, dores de fome, diarreia, prisão de ventre. O que é isso, afinal? Bem, do ponto de vista, aqui é novamente um processo multifatorial. Ou seja, envolve tanto a psique quanto o corpo, a bioquímica e a biomecânica. Veja, estou apenas desfazendo esse nó. Sim, do lado psicológico nós analisamos, trabalhamos. Podemos usar terapia comportamental íntima, aliviar alguns dos estados iniciais de ansiedade dele, mas novamente isso é temporário. Porque os psicólogos têm pacientes para a vida toda, não é? Mas isso é maravilhoso. Sim, sim, sim. Ninguém morre, ninguém melhora. Ninguém melhora. É como psicólogos ou dermatologistas. Sim, sim, sim. Ninguém morre, ninguém melhora. Boas especialidades. Sim, e os urologistas acho que também entram nessa. Veja, isso é o primeiro, né? O componente psiquiátrico, psicológico, digamos assim. Além disso, essa pessoa claramente tem um sistema enzimático comprometido, né? Ou seja, ela não digere esse alimento normalmente. Exatamente. Se ele diz que tudo fica travado, isso indica que sua motilidade intestinal, a peristalse, está comprometida. Ou seja, as funções de excreção do pâncreas, da vesícula biliar e do ácido clorídrico no estômago dele não estão funcionando normalmente. Ou seja, o componente bioquímico dele não está funcionando. É preciso corrigir isso e fazer alguns exames. Pelo menos inicialmente um teste de disbiose e uma coprograma, para ver que tipo de zoológico está habitando lá. Às vezes lá tem uns animais tão estranhos, não sei, algumas bactérias hemolíticas e outras, não sei exatamente quais, que causam em você. Simplesmente o seu sangue começa a, como posso dizer, como anticoagulantes, basicamente. Bem, afinamento do sangue, sangramento, hematomas e coisas assim, né? Sim, pode ser. Sim, isso pode estar relacionado ao fato de que você tem um certo tipo de bactéria predominando, que normalmente ou não deveria estar lá, ou deveria estar em uma quantidade muito, muito pequena. Por favor, aqui está mais um motivo pelo qual isso acontece. E o terceiro é o componente biomecânico e o que acontece em situações de estresse. Aqui está o diafragma, nosso músculo, um músculo enorme que divide o nosso corpo ao meio. Aqui estão o coração, os pulmões e aqui esse músculo enorme que fica bem assim por dentro. E aqui embaixo temos todo o resto. Intestino, fígado, pâncreas, todo o resto, baço, sistema urinário e reprodutor. E então o diafragma entra em espasmo. Aliás, sob estresse ele entra em espasmo com muita frequência. O diafragma tem uma abertura esofágica por onde passa. Por ali passa o estômago, sim. Por ali passa a aorta, passa a veia cava inferior, passa uma grande quantidade de nervos, incluindo o nosso nervo vago, o nervo vago. Esse diafragma espasmado leva, por exemplo, ao surgimento do mesmo refluxo gastroesofágico. Ou seja, a válvula, nós, na verdade, somos feitos de válvulas. Todos os nossos sistemas são compostos por válvulas, desde o macro até as células, até mesmo dentro das células. Todos os processos funcionam assim. Entrou ali, não saiu dali. Certo. Saiu dali, não voltou para trás. Tudo isso circula dessa forma e acontece que esse diafragma espasmado faz com que simplesmente se abra o orifício esofágico. Ou seja, a passagem do esôfago para o estômago, onde temos uma válvula. E aí vem o refluxo. Sim, e o refluxo, por favor. Os gases começam a subir. E como mais pode acontecer? A pessoa muda de posição, o diafragma dela está espasmado. O conteúdo ácido entra no esôfago e começa o quê? Queimação e dores no peito. Eles começam a chamar equipes de emergência cardíaca. É verdade. Sim, porque parece que o coração está doendo. Azia, isso já é óbvio, assim como todo o resto. Ou seja, veja, o problema nunca é de um só componente. Sempre é preciso abordar a pessoa tanto pelo lado psicológico quanto pelo lado bioquímico e também pelo lado biomecânico. E então, quando você começa a agir, por assim dizer, de todos esses três lados, aí sim é possível obter resultado. Aqui também é muito interessante. O estresse. Existe um experimento assim. Ratinhas, ratos, camundongos, eles na verdade têm uma imunidade muito boa. Muito forte. É praticamente impossível infectá-los com algum rinovírus. Tipo, para eles ficarem resfriados, mas basta colocar um gato perto desse camundongo por 3 dias, não só começam a aparecer úlceras no estômago e no intestino, como também a imunidade cai tanto que esse camundongo começa a pegar qualquer doença. E qual é a relação disso? Como tudo isso acontece? Por que o estresse destrói a imunidade? Bem, onde está 80% da nossa imunidade? De novo, no intestino? Claro. Mas que coisa? Olha, a tecido linfóide
tecido linfóide do intestino, 2 kg de tecido linfóide, isso é claro. Então, estamos sentados aqui enquanto bebo água não estéril. Tem um monte de bactérias lá. Certamente, lá deve haver alguns patógenos oportunistas, além de amigos. O copo não foi bem lavado ou foi lavado com água da torneira, algo do tipo. Aliás, sabe de uma coisa? Quando falamos sobre esterilização e tudo mais, Não pode fazer isso. são instrumentos descartáveis. E antes? Como a gente comia no refeitório? Você pega a colher, ela está toda engordurada, dá para sentir ao toque. E os copos todos manuseados, desculpa, com batom, com restos. E nada, no geral, acontecia. Como assim? Nada acontecia? Pelo menos não se pode dizer que você se envenenava com algo frequentemente. Claro, com certeza, a nossa imunidade era muito mais treinada. E, sabe, existe essa correlação de que quanto mais longe do Equador, menos parasitas existem. Há países mais desenvolvidos, como a Noruega, mas lá há muito mais doenças autoimunes. Sim. Sim, ou seja, se tirarmos das nossas células do sistema imunológico, Não há nada para fazer. não tendo nada para fazer, elas vão acabar fazendo todo tipo de besteira. É assim, se a esposa fica em casa, ela vai ficar te enchendo a paciência, perguntando onde você está, o que está fazendo. Mas quando a esposa trabalha, tudo fica bem. Aqui é a mesma coisa. Nossas células do sistema imunológico são feitas justamente para estar sempre lutando contra alguma coisa. Isso é evolutivo. Voltando à questão do estresse. Então, o que acontece com o intestino quando a imunidade cai? Ou seja, ocorreu uma situação de stress, pelo menos o peristaltismo para de funcionar normalmente. A atividade enzimática diminui, tanto a atividade enzimática própria quanto a atividade enzimática das bactérias. Começa uma má absorção dos alimentos. A má absorção dos alimentos leva à alteração do microbioma, da microbiota intestinal. Isso acontece rapidamente. Tomar antibióticos por 3 a 5 dias já é suficiente para prejudicar bastante o seu microbioma. O microbioma é prejudicado e pronto. E aí começa tudo, ou seja, consequentemente, o sistema imunológico, mas o nosso sistema imunológico o microbioma é uma parte indispensável do nosso sistema imunológico, na verdade. E 80% do nosso sistema imunológico está no intestino. Porque para obter algo útil da água, da comida, a gente precisa simplesmente dar conta de uma grande quantidade de bactérias que entram no nosso organismo. Parece bom, né? Isso se eu falar bem direto. E olha, até tem um trabalho assim que saiu em 2021, ela é muito relevante e até combina com o que observei depois, com o que acontece na nossa sociedade. Que o tipo de alimentação ocidental destrói seriamente as células de Paneth, ou seja, as células da imunidade inata que estão presentes no intestino. Você está dizendo assim, o Ocidente está nos matando. O tipo de alimentação ocidental é fast food, é esse tipo de alimentação de fast food. E a Mediterrânea? Isso não é ocidental. Não, esse não é um tipo de alimentação ocidental. É exatamente esse tipo de comida fast food. Uma vez nos Estados Unidos, eu estava andando e vi crianças de uns 7 ou 8 anos. E já era obesidade total, tudo isso. Eles tinham uns traseiros enormes. Aqui está acontecendo a mesma coisa agora. Está acontecendo exatamente a mesma coisa com a gente, só que estamos uns 20, 30 anos atrasados. Tudo isso está acontecendo aqui também. Eu até fui à escola dos meus filhos dar palestras para contar para eles. Pessoal, parem de comer doces, porque metade dos alunos já está lá obesa. Diga por favor, A medicina tradicional. Ainda assim, o estresse pressupõe o uso de medicamentos calmantes de origem vegetal. Depois vem alguns ansiolíticos, depois vem os tranquilizantes, antidepressivos, neurolépticos. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E como você vê tudo isso? Em primeiro lugar, isso é bom ou ruim? Combina com os seus métodos e quando, afinal, é necessário deixar o seu método de lado e recorrer a esses tratamentos? Sim, claro. Existe o conceito de pontos sem retorno. Primeiro, sim. Em segundo lugar, se for necessário tirar urgentemente uma pessoa de algum estado, então, claro, eu justifico o uso de ansiolíticos. Qualquer coisa para tirar essa condição da pessoa. Porque ele está nesse círculo vicioso. Ele simplesmente não consegue sair de lá. É preciso mostrar pelo menos algum caminho para ele e, a partir disso, começar a aplicar outros passos.
Os próximos passos eles são a correção do microbioma, o trabalho com os órgãos internos, o trabalho com a biomecânica, o relaxamento do diafragma. Ou seja, você faz o exercício e a pessoa relaxa o diafragma. Mas para tirá-lo de lá, eu concordo. Porque essa dor, a dor emocional, a dor física, ela é destrutiva e isso é um conjunto de fatores que, bem, tudo bem, ok, se agora você... A força de vontade da pessoa funciona mal, você entende isso perfeitamente, não é? Quando é só pela força, quando já é só pela força. Sim, já não tem mais forças e ele simplesmente já esgotou suas próprias reservas. Então, claro, né, faz sentido usar alguns medicamentos por um curto período de tempo, como um remédio de emergência, mas depois, ainda assim, é melhor tentar tirá-lo desse estado com abordagens mais corretas, que estejam em harmonia com a nossa fisiologia, em sintonia com as capacidades regenerativas do nosso organismo. Elas são simplesmente fantásticas, né? Simplesmente fantásticas. Imagine que você arranhou a mão, você tratou, colocou-lhe um curativo e após alguns dias tirou. Depois de 3 dias está tudo cicatrizado. Criando as condições certas, nosso organismo se regenera. O fígado, assim como uma estrela do mar, pode se regenerar a partir de 1/4 de si mesmo. Se você simplesmente cortar, ela cresce de novo até o tamanho original, volta ao normal. Pode-se recuperar completamente a partir de 1/3 ou até mesmo de 1/4. Isso está em sintonia com o que fazemos. Por exemplo, quando um paciente com insônia nos procura, geralmente também por causa do estresse. E minha tarefa é avaliar se vou apenas realizar terapia cognitivo-comportamental e fazer a pessoa agir, correr, pular, praticar esportes, seguir uma dieta e assim por diante. Mas às vezes a pessoa já está tão esgotada. Claro! Ao prescrever medicamentos, sempre penso, quando vou suspendê-los? Sim, claro. Porque a maioria dos médicos, infelizmente, pensa assim, toma aqui e vai embora, e o que acontecer depois tanto faz. Sim, veio até mim com artrose no joelho. Uma moça jovem, os joelhos doem. Fez todos os exames reumatológicos, tudo limpo, tudo certo, mas os joelhos estalam, doem quando faz esforço. Eu disse, vai checar a vesícula biliar. Ela disse, mas eu já chequei. Discinesia das vias biliares do tipo hipotônico, onde tudo está parado e nada é absorvido corretamente. Isso implica que as vitaminas lipossolúveis não são absorvidas normalmente, afetando o sistema ósseo e articular. Esse é o ponto fraco dela, né? Ou seja, esse é o ponto fraco na genética dela. Arrebenta onde está mais fraco e na pessoa. Em algumas pessoas a lombar vai doer, em outras vão ter dores de cabeça, algumas vão ter ansiedade aumentada, outras vão sentir dor nos joelhos, alguns têm obesidade, resistência à insulina, e aí por cima do estresse você joga doce, alimenta aquelas bactérias que sintetizam várias substâncias que pedem ainda mais doce, e é isso. E aí a pessoa fica presa nesse círculo vicioso. Ela corre de um lado para o outro e não percebe isso. Ela vai ao médico. O médico diz para ele, vai lá tomar um anti-inflamatório não esteroide que vai passar. Na melhor das hipóteses, é um tratamento sintomático e por vezes, patogenético, atuando em alguns mecanismos, mas não no organismo como um todo. Já conversamos sobre o pensamento fragmentado antes do programa. Infelizmente, poucos dos jovens médicos de hoje se aprofundam, são poucos mesmo. Eles têm uma lista de medicamentos e, como se fosse uma formalidade, simplesmente prescrevem o remédio, aplicam intra-articularmente ou fazem algum procedimento. Só isso. Na grande maioria dos casos, a pessoa pode fazer isso sozinha, na verdade. E esse é o problema agora. Esse pensamento fragmentado, TikToks, Reels e Shorts, o resto, sim, existe. Neles também há sentido, eu acho, como para obter informações iniciais. Mas de alguma forma é preciso ir além disso. Você recebeu alguma informação inicial, como o meu filho, por exemplo. Nos shorts, ele me contou alguma coisa. Pai, você sabia que isso é assim? Eu não lembro o exemplo. Eu disse, sim, legal, mas por quê? Ele ficou pensativo. Eu falei, olha, você assistiu esse clipe? Sim, e depois? Te informaram sobre isso, mas você desconhece o motivo. Ele disse, tá bom, e foi pesquisar no Google. E então a pessoa começa a aprender esse pensamento analítico e que se ela recebeu alguma informação precisa pensar de forma crítica. É preciso olhar para ela de todos os lados, se aprofundar nela, ver o que as pessoas inteligentes dizem, ir a alguma plataforma especializada como o nosso PubMed Médico, né, e procurar alguma coisa lá. Assim você obtém alguns resultados. Talvez, aliás, eu queira terminar aquilo com que comecei. Sabe, né? Você tem um espectro de interesses muito amplo, mas tudo começou com a formação básica
Claro, claro. Compreensão de fisiologias, anatomia, histologia, bioquímica, entre outros. Não é à toa que o curso de medicina dura 6 anos. E nesse sentido, a segunda coisa é que agora mesmo, enquanto eu vinha para cá, li que essa era do charlatanismo informacional já está passando, inclusive na medicina ou em áreas relacionadas à medicina, quando surgiu um monte de gente que dava conselhos. Esses coaches e nutricionistas inexperientes? Existem nutricionistas, mas é diferente quando vem de uma formação básica de verdade. De medicina, claro. Aí sim é uma percepção mais holística do organismo. Mas se você só sabe alguma coisa, Pegou só o básico por aí. isso provavelmente não é bom. E você é um exemplo claro de como se deve Se abrir, sim. ter uma abordagem abrangente. Claro. Por um lado, acontece que você primeiro buscou a especialização. Depois da especialização para outra especialização. Bem, porque é interesse, porque é interessante. Ou seja, existe um problema e você pensa em como resolvê-lo com o mínimo de danos para o organismo humano e para que isso se recupere. E não simplesmente eliminar o sintoma, tipo, está doendo o ombro. Eu posso, sei lá, de cabeça, te dizer 5 razões pelas quais o ombro dói. A primeira é o nosso fígado e o diafragma. Ombro direito. Pronto, olha só. Fígado, diafragma. E qual era o meu que doía? Eu realmente fui tratado com autohemoterapia. Você recebeu autoplasmoterapia. Sim, autoplasmoterapia. Ajudou. Claro, os sintomas vão melhorar com isso. Depois, na verdade, me passaram um conjunto inteiro de exercícios que eu fiz por 6 meses. Sim, e dê uma olhada na vesícula, dê uma olhada no fígado, veja o que você está comendo, pare com... Olha que pesadelo. Vou ter que abandonar tudo o que eu amo. Sim, mas você vai amar outras coisas. Veja só, aqui, sabe, tem uma história interessante que é assim. Como assim? Nas suas dietas é impossível seguir pessoas com o que chamo de pensamento patogénico ou condicionalmente patogénico, devido ao predomínio desse patógeno ou patógeno condicional, me dizem que exigem outro tipo de comida. Na verdade, olhe para mim. Eu, sinceramente, colocando a mão no coração, admito. Eu sou um aproveitador da vida. Ou seja, pode-se dizer que sou um hedonista, gosto muito de comer bem, descansar, dormir, curtir a vida. Eu gosto muito disso. E antes também eu sentia prazer com o mesmo fast food. Eu realmente gostava. Mas depois que reconfigurei meu microbioma intestinal do fast food, só de ouvir a palavra já me dá enjoo. E chegou ao ponto de que, olha, minha família mesmo seguindo uma alimentação saudável, a gente compra algum bolo da Vicosvila. Você compra esse bolinho, ele dura vários dias. Pequeno. Eu tenho 4 filhos e uma esposa, somos 6 pessoas, e esse bolinho pequeno dura vários dias, você acredita? Ou seja, as crianças têm os receptores tão limpos que até mesmo um pequeno excesso de açúcar já causa rejeição nelas, causa rejeição até no microbioma delas. Também dependência de cafeína. Sim, quanto mais você bebe e depois já... Depois você já bebe e depois já não consegue, porque já é ruim ficar sem ele. O mecanismo da dependência de drogas funciona de modo semelhante. Pelo que eu sei, depois as pessoas usam drogas não para se sentirem bem, mas para não se sentirem mal. É isso mesmo. E é a mesma coisa com o açúcar, com os grânulos de açúcar. Fizeram até uma pesquisa com ratos, onde primeiro davam doce e drogas para os ratos e depois davam a escolha, e eles corriam primeiro para o doce. É isso aí. Isso mesmo, lá é chamado diretamente de dependência. Em outras palavras, um vício em açúcar. Bem, muito interessante mesmo como tudo está interligado no ser humano. E na verdade, eu também, quando falo para os pacientes, sabe, às vezes me escrevem na internet, já que faço palestras, faço algumas transmissões ao vivo ou algo assim. A pessoa escreve literalmente com uma frase: Doutor, estou com sono ruim, o que o senhor recomenda? Sim. Essa é exatamente a pergunta mais comum. E o que o senhor faz quando lhe fazem uma pergunta dessas? Ignoro, para ser sincero. Ah, mas tem que responder de algum jeito? E como você vai responder com tantos comentários no vídeo? É inviável? Claro, é uma pergunta interessante. Resposta automática, sabe? Eu tenho uma resposta automática. Peço que compreenda que só posso dar um conselho qualificado após uma consulta pessoal completa, que comigo dura 1h30. Claro. Para entender mais ou menos o que a pessoa representa de forma complexa e não apenas um sintoma de insônia, ansiedade, depressão, dispepsia funcional ou qualquer outro problema que possa haver com o intestino. Você começa a perguntar e descobrirá que eles têm outros problemas também, como dor na lombar ou no ombro. Eles simplesmente vieram até você como especialista em sono
E eles não vão te contar essas queixas. Elas simplesmente não estão na superfície. E eles não vão considerar que isso está relacionado. Mas tudo isso está interligado. Não há nada em nosso corpo que não esteja conectado. Então nem precisa ir muito longe. A apneia do sono, por exemplo, quando a pessoa para de respirar, a pessoa vai ao cardiologista por causa da hipertensão noturna. O cardiologista não pergunta, só passa remédio, mas a causa é que a pessoa não está respirando. Tá vendo como é que tudo está interligado? Ele definitivamente tem esteatose hepática. Sim, absolutamente. 100%. Doença hepática gordurosa não alcoólica. Quem tem apneia obstrutiva do sono com obesidade, com certeza tem esteatose hepática. Como dizem, não existem pessoas saudáveis, apenas aquelas que não foram completamente examinadas. Existem pessoas que não foram examinadas, sim. Queridos amigos, espero que vocês tenham entendido que vocês não são saudáveis, vocês simplesmente não foram totalmente examinados. É claro que estou brincando. Na verdade, é melhor não deixar chegar a esse ponto. Vocês sabem, tem uma boa expressão que diz que a medicina preventiva... Na verdade, nem é medicina, é só... Sim, só levar um estilo de vida saudável, claro. Seria bom ter médicos saudáveis também. Com certeza, bons médicos. Bons. Como dizem, o melhor é não precisar de médico, policial ou advogado. Mas é bom tê-los como conhecidos. Melhor ainda, né, amigos? Melhor ainda são amigos que às vezes te convencem a não fazer algum tratamento só pelo conselho. Como a gente também dizia, como é o caso da cirurgia. Que a melhor cirurgia é aquela que não foi feita. Sim, por exemplo, agora eu tenho um paciente, aliás, muito ansioso, sob acompanhamento individual. Ele fez uma cirurgia de ressecção do estômago em 1990, em algum ano de 90. Agora ele tem 64 anos. Olha só, praticamente removeram o estômago inteiro dele porque ele tinha uma úlcera. Ou seja, ao invés de fazer um tratamento conservador nos anos 90, simplesmente o levaram para a mesa de cirurgia. Vamos te operar aqui, vai ficar tudo bem. Eram outros tempos. Um corte desse tamanho. E você sabia, por exemplo, que esse corte perto do tubérculo pode influenciar nas dores nas costas? Lá, aliás, existem muitas conexões faciais diferentes. Ou seja, tudo está interligado. Sem estômago, a pessoa terá stress, inflamação e outros problemas, pois a comida não é digerida normalmente. Ele precisa desenvolver um plano alimentar individual e monitorá-lo por toda a vida, para que, Deus me livre, nada de ruim aconteça. Mas, queridos amigos, ainda pensamos positivamente. Com certeza, 100%. Senão só falamos de doenças e mais doenças. Eu aconselho vocês a levarem uma vida saudável. Boa alimentação, bom sono. Caminhadas. Caminhadas. Sim, caminhadas antes de dormir. Menos estresse. Ou seja, como dizem, comer, dormir, fazer sexo. O que mais é básico? Esporte também. Pela pirâmide de Maslow. Mas antes de comer, você precisa pegar o que vai comer. Praticar esportes ou trabalhar. Isso é uma base fundamental para a nossa saúde, para a vida e a saúde em geral. Depois, é claro, vêm as coisas adicionais. Dinheiro, reconhecimento e assim por diante. Mas, se não houver uma base, nada disso vai importar para você. Pode ter certeza disso. Exatamente. Sim, então foquem nos princípios básicos da saúde e talvez assim vocês vão precisar menos desses nossos... De nós, dos médicos. Boa sorte para vocês, tudo de bom e, claro, uma boa noite de sono.